Graça e paz, graça e paz. Aleluia. Graça e paz. Ok, som tá ok? Amém. Eu também na quarta tentativa de fazer a live, amém? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus vamos conseguir. Já não vou desligar mais. Ficar travar vai ficar assim mesmo, amém? Mas não vamos mais desistir, amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Vocês, por favor, se puderem enviar para outras pessoas, que outras pessoas foram entrando nas primeiras tentativas, amém? E eu não sei se receberam a notificação, porque parece que o Instagram não está a notificar, amém? Então, quem puder, por favor, me ajudar com a partilha, amém? Assim as outras pessoas vão poder entrar de novo, amém? Aleluia. Eu vou também fazer a mesma coisa aqui para as pessoas estiverem online. Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Hoje vamos ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Amém? Ontem lemos o capítulo 10. Ontem foi a nossa live número 70. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Hoje vamos ler o capítulo 11. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Eu achava que fosse algum problema com a minha internet, mas parece que não, que eu já tentei desligar a internet de casa, desliguei o Wi-Fi, conectei a minha internet de dados, mesmo assim o problema continuava. E então, pelo visto, não é um problema da internet, é algum problema com o próprio Instagram, acredito eu, né? Depois vamos saber das novidades. Amém? Mas vamos dar início à nossa leitura dentro de 2 minutos. Vamos esperar, porque havia mais pessoas a tentarem entrar das outras vezes e até agora não conseguem entrar. Então acredito que o Instagram não está a comunicar como deve ser. Amém? Enquanto isso, vamos fazer um pequeno resumo da leitura de ontem. Ontem lemos o capítulo 10. Amém? Capítulo 10 de 2 Coríntios. Aleluia. Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Ontem lemos, né, que Paulo defendia o seu ministério. Ele falava, né, defendia dos ataques que ele estava a sofrer dos falsos profetas, né, os falsos mestres que vinham fomentando, amém? Ali umas conversas paralelas, umas divergências dentro do seio, né, dentro do povo, dentro da igreja cristã, amém? E depois falamos sobre fortalezas, né? Nós lemos que as fortalezas, nós lemos assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso por quê? Porque Paulo estava a dizer que não era, apesar de nós estarmos a viver num mundo, né? Somos de carne, somos humanos, somos falhos, amém? Pecadores. Embora tudo isso, nós não lutamos com armas do mundo, não lutamos com armas carnais, com armas humanas, mas lutamos com armas espirituais para destruir fortalezas em Deus. Amém? E quando nós falamos sobre as fortalezas, nós fizemos depois um breve estudo sobre possíveis fortalezas na nossa vida, fortalezas essas que são levantadas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, amém? Algumas em diferentes ocasiões, vamos assim dizer, diferentes idades, diferentes etapas da nossa vida, amém? Eu fiz uma listagem de algumas fortalezas e como é que essas fortalezas
são construídas, de onde é que vêm, como é que surgem, amém? Então falamos que elas, antes de se tornarem uma fortaleza, elas começam como brechas, amém? Brechas em forma de pecado, em forma de ferida na alma, né? Então essas feridas é que se tornam essas fortalezas que nós precisamos de combater espiritualmente falando. Por quê? Porque as fortalezas são basicamente como é que se diz, mecanismos de defesa, mecanismos que nós usamos para nos defendermos de ataques. Então sempre que alguém falar conosco, sempre que alguém tiver alguma atitude perante a nós que nos faça lembrar daquela ferida que nós temos, né? Então nós nos defendemos, né? Nós contra-atacamos essa pessoa ou, né, a situação. Então nós precisamos de destruir essas fortalezas em Deus, amém? Nós aprendemos que precisamos destruir espiritualmente, e em Deus que a gente consegue destruir essas fortalezas. Então vou fazer enquanto, né, mais pessoas vão entrando. Eu vou ler aqui alguns apontamentos que eu fiz, que é relativamente ainda ao tema de ontem, amém? Relativamente aos pecados e feridas. Ontem focamos mais nas feridas da alma, não entramos no pecado, mas isso eu só citei para ficar, né? Prontos, para nós sabermos que não são só as feridas, mas também pecados também abrem essas brechas, né? E também se tornam depois uma fortaleza. Então, nos meus apontamentos aqui, né, na minha cábula, pecados ou feridas não resolvidas abrem brechas. Brechas não resolvidas se tornam fortalezas. Uma fortaleza é uma cegueira ou um engano, onde defendemos o nosso direito de agir de forma errada ou não conseguir agir da forma certa. Então, sempre que nós formos, em vez da gente corrigir o nosso erro, nós nunca vamos ver como um erro. Então, uma fortaleza a gente nunca vê como um erro, né? Nunca vai ver, não vai ver nada de errado, embora a outra pessoa, por exemplo, que esteja a nos mostrar, né? Ou que esteja a citar, vamos assim dizer, cite, né? Ou nos confronte com aquilo, nós sempre vamos arranjar uma forma de nos defendermos daquilo. Sempre vamos arranjar uma maneira de justificar aquela atitude, amém? Então normalmente nós agimos, né, de forma errada, nós não reconhecemos, nós não vemos aquilo como algo que nós precisamos de deixar. Então, como eu tinha dito, uma fortaleza em linguagem psicológica é um mecanismo de defesa. Então nós sempre vamos nos defender, sempre vamos agir, sempre a gente age na defensiva, amém? Depois, o que complica mais é que por ser definição, por definição, elas são inconscientes e custam caro descobrir que realmente há áreas da nossa vida que não caminham debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então, como parece algo nosso, parece, não, faz parte da minha personalidade, não, já nasci assim, né? Porque muitas dessas feridas são abertas na infância. Então nós nos tornamos, né, vamos crescendo, criança, né, adolescente, adulto, então a gente já cresce com aquilo, vamos falar assim, manias, né? E então a gente fala, a minha personalidade é assim, eu tenho uma personalidade forte, então eu ajo dessa maneira. Não, eu sou mais tímida, eu não falo, né? Como demos alguns exemplos de pessoas que falam muito, de pessoas que não falam nada, né? Aquelas pessoas mais quietas. Então a pessoa sempre vai dizer, não é personalidade dela, não é personalidade dele, não, ele já é assim desde criança, ela já é assim desde criança. Então nós meio que nos acomodamos com aquilo e nos defendemos sempre neste sentido, vamos assim dizer. Então é difícil a gente combater, a gente deixar isso, né? E levar mesmo para o campo espiritual e pedir socorro a Deus, que é a pessoa, né, que é o único que pode nos libertar disso. Então, o primeiro ponto, né, que nós precisamos de entender e aprender é que o primeiro ponto é reconhecer tudo aquilo que é uma ferida que a gente tem, amém? Reconhecer da onde é que surgiu, por que surgiu essa ferida, o que abriu legalidade, vamos assim dizer, para que nós tenhamos essa ferida e depois assim nós conseguimos combater, amém?
fortalezas. Fortalezas não precisam simplesmente ser entendidas, ou negociadas, ou administradas. Precisam ser combatidas e destruídas com armas espirituais e não apenas humanas. Então, nesse sentido, eu falei, por exemplo, a pessoas que fazem terapia, fazem terapias e outras técnicas, vamos assim dizer, para corrigirem certas coisas, né, na sua personalidade. Então, quando nós reconhecemos que são fortalezas, quando nós reconhecemos que essas fortalezas vêm por um pecado ou por uma ferida que nós temos na alma, então, a partir do momento que a gente reconhece, já nós temos que entender que é espiritual, amém? Temos que entender que é combatido espiritualmente falando, ou seja, Deus é o único capaz de nos curar, amém? E por mais que a pessoa faça terapia, por mais que faça técnicas de respiração e outras coisas, né, que tem hoje em dia tem muitas coisas, né? Não desmerecendo algumas delas, né? Uma terapia, por exemplo, psicólogo, psiquiatra, não desmerecendo, é algo sim que é legítimo, né? Algo que é aprovado, vamos assim dizer. Mas muitas das vezes as pessoas fazem terapias, as pessoas vão ao consultório, tentam de tudo e não são capazes de melhorar. Às vezes atenua, amém? Às vezes atenua, mas não resolve o problema de todo. Então, para dizer que, né, são problemas que precisam ser tratados no fórum espiritual, amém? Aleluia, Jesus. Então é isso. Então, isso estamos a fazer uma pequena revisão, né, daquilo que abordamos ontem, no capítulo 10. Hoje vamos ler o capítulo 11, da continuidade da nossa leitura. Então, se puder abrir 2 Coríntios, capítulo 11. Correu bem a viagem? Correu sim, Kátia, correu bem, graças a Deus. Foi muito bom. Descansamos e andamos muito também, mas foi bom. Fomos visitar a ilha onde Paulo, né, teve um naufrágio. Nós lemos, acho que foi em 1 Coríntios, estivemos a ler, né, de um dos naufrágios de Paulo. E então fomos a Malta, amém? E foi muito bom, foi uma experiência assim, né? Nada melhor do que estás a ler a palavra, né? Estás a ler a Bíblia e poderes ter o privilégio de estar num lugar, né? Num sítio onde essa personagem tão importante da Bíblia esteve, amém? Então foi assim uma viagem mesmo muito boa. Amém? Então vamos ler o capítulo. Deixa-me só me posicionar aqui, porque de vez em quando entra aqui a publicidade e eu acho que é melhor eu já trocar aqui o louvor para não dar erro. Amém? Amém, acho que tá. Ok. Aleluia, Jesus, aleluia. Quem puder já abrir, né? No capítulo 11. Amém. Fico feliz por vocês. Amém. Obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada pelo carinho. Amém. Então, vamos ler, né? Amém? A preocupação de Paulo com a fidelidade dos coríntios. Esse é o título, né? Da mensagem. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Amém? Vou parar aqui no versículo 4.
para nós podermos fazer aquela nossa explicação, amém? E tem muita coisa aqui, então é melhor eu parar aqui, amém? No versículo 4, amém? Então, aqui no versículo 1, Paulo diz: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Em outras palavras, em outras versões, vai estar escrito loucura, amém? Loucura essa que nós já tínhamos explicado anteriormente, que é aquela loucura que a Bíblia, né? Que nós já lemos na própria Bíblia, amém? Que é a característica de pessoas que se convertem ao Evangelho do Senhor, aquelas pessoas que começam a caminhar com Cristo e começam a mudar a sua conduta, amém? Então, aos olhos de quem está por fora, vamos assim dizer, vê como loucura, vê como algo extra, tipo assim, exagerado. Então, a própria palavra do Senhor fala que as coisas do Espírito só são entendidas por quem é espiritual. Quem não é espiritual não vai entender. Então, para quem não é espiritual, vai lhe parecer loucura. Amém? Então, Paulo aqui fala sobre isso. Espero que vocês suportem um pouco da minha loucura, da minha insensatez, mas fala num tom irônico. Amém? E depois ele diz: sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que é que Paulo está a falar aqui? Paulo está a usar uma expressão, como eu já tenho vindo falando, né, que Paulo, quando escreveu as cartas, ele falava, né, ele escrevia como um pai mesmo, assim, a repreender, né, tipo, estão errados nisso, é melhor vocês mudarem a vossa conduta, se vocês não fizerem assim, né, tipo, forma de repreensão mesmo. E para ele falar dessa maneira era porque este grupo de crentes, né, tinha uma relação de pai e filho mesmo, de tipo, você é o nosso mentor, você é que nos ajudou na conversão, você nos instruiu. Então Paulo tinha esta abertura, tinha esta intimidade, vamos assim dizer, para falar com este povo, amém? Então aqui, quando Paulo diz que eu os prometi a um único marido, nós sabemos que a igreja de Cristo, né, nós somos a noiva. A própria palavra fala, né, chama a igreja de noiva e Cristo de noivo. Amém? Tanto é que tem aquela parábola das 10 virgens que eu também já citei há um tempo atrás, né? Que das virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes que vão encontrar o noivo para casar. Então essas noivas falam da igreja do Senhor, amém? Que nós precisamos de ser as 5 virgens prudentes, as que guardam o azeite, as que leem a palavra, as que têm comunhão com o Senhor, têm relacionamento com o Pai. Isso é guardar o azeite para o dia do casamento. Então Paulo vem trazer de novo, né, vem trazer esta parábola que Jesus já tinha falado quando andou com os apóstolos, né, quando Jesus estava aqui na terra ainda, andando com os apóstolos, fazendo todos os sinais e maravilhas que ele foi fazendo. Ele citou essa parábola das virgens. Então aqui Paulo fala: eu os prometi a um único marido, amém? Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que Paulo está a prometer à igreja, né? Nós que somos a noiva, a um único marido que é Cristo, ou seja, nós somos as noivas prometidas a Cristo. E depois ele fala que quer apresentar a noiva virgem pura. Essa virgem pura que ele cita não é no sentido que nós conhecemos, amém? Não é no sentido sexual, mas é no sentido de pureza, de guardarmos o coração para o nosso noivo, amém? O nosso coração deve pertencer unicamente a Jesus. Mas quando eu falo assim, não é no sentido de tipo, então não vou gostar mais de ninguém, não vou gostar do meu marido, não vou gostar da minha mulher, não vou gostar dos meus filhos, dos meus pais, dos meus amigos. Não é nesse sentido, é no sentido de Jesus como Deus, amém? Como nosso Senhor e Salvador, como único e suficiente Salvador. Nós precisamos de guardar o coração para Ele exclusivamente. Ou seja, não podemos ter outros deuses. Amém? Não podemos prestar culto a outras entidades. Devemos ter o nosso coração única e exclusivamente
para Cristo. Porque a partir do momento que a gente corrompe o nosso coração e vai para outras práticas, vai para outros deuses, vai para outras crenças, vai para outras, né, que eu já falei outras vezes, de amuletos e a sorte, blá blá blá, né? Então, quando nós confiamos a nossa fé em outras coisas que não a Cristo, nós estamos a contaminar o nosso coração, nós estamos a prostituir, né, o nosso coração. Então já não somos as virgens puras, as virgens, né, que estão, as noivas puras que Paulo prometeu para o noivo. Amém? Então é nesse sentido, nós precisamos de guardar o nosso coração única e exclusivamente para o nosso noivo, que Paulo escreveu único marido. Amém? Único marido, Cristo. Amém? Então, depois no 3 ele diz... O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Amém? Paulo falou primeiro das noivas, né? Citou a parábola das noivas, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, né? E depois, agora ele fala sobre Eva, amém? Fala sobre o primeiro, né? Os primeiros seres humanos da terra, amém? E Paulo fala, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, nós devemos vigiar a nossa mente, devemos vigiar o nosso coração para o noivo que nos foi prometido. Paulo, né, assim como um pai pega a sua filha, né, para um noivo. Então, o pai já prometeu, vai ser desse noivo, vai sentar aquela filha precisa se guardar para o dia do casamento com aquele noivo, né, que foi prometido pelo pai. Então, Paulo está, né, como eu ia dizendo, ele está no papel de pai, a preparar as suas filhas, as filhas que vão ser as noivas, vamos assim dizer, a igreja, que é a noiva, para o casamento. E depois, quando Paulo cita esse exemplo de Eva, é para nos trazer a memória, do que aconteceu no Jardim do Éden. Como é que a Eva foi enganada pela serpente? Então, se a Eva que estava no jardim tinha comunhão com o Senhor diretamente, vamos assim falar, né, foi enganada, nós que estamos aqui na terra, que jaz no maligno, como é que vai ser? Então precisamos de guardar o nosso coração, precisamos de sondar a nossa mente, amém? Depois ele diz, a mente de vocês seja corrompida e desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Seja corrompida. Como é que nós podemos corromper a nossa mente? Com as coisas do mundo, com os desvios, né? Com as distrações. E também algo aqui que Paulo, que é importante nós citarmos, porque lembrando que Paulo, essa segunda carta, né, aos Coríntios, a base dessa carta foi alertar sobre os falsos profetas, os falsos mestres, falsos apóstolos que tinham se levantado naquele grupo e estavam a contaminar a igreja do Senhor. Amém? Então precisamos de sempre nos lembrar desse pormenor, porque assim como eu vou dando outros exemplos para o nosso dia de hoje, então esse exemplo também se aplica, porque hoje em dia nós também existem os falsos mestres, as pessoas que se levantam para falar de Deus e não se baseiam na Bíblia, mas se baseiam naquilo que nós queremos ouvir. Não, tudo pode, nada a ver. Não, isso não tem nada a ver, isso pode. Então nós precisamos estar atentos a isso, amém? Para não sermos corrompidos e não nos desviarmos do propósito, para não nos desviarmos do noivo, amém? Lembrando, nós somos a noiva, nós somos a igreja que estamos a nos preparar para o casamento com o noivo, que é Cristo, amém? Então, Paulo fala sobre isso, para nós não nos corrompermos, para, né, a mente de vocês seja corrompida e desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, amém? Quando Paulo diz que alguém vem pregar um Jesus que não é aquele que pregamos, ou seja, nós já temos vindo a aprender sobre Jesus. Nós aqui, né, quem está acompanhando a leitura, nós começamos a ler em Atos, amém? O início de Atos, logo o primeiro capítulo, ainda fala sobre Jesus, né? Vai falando, né, pronto, tudo vai falar sobre Jesus, mas
como é que eu posso dizer? Fala de Jesus ainda aqui na terra, vamos assim dizer, amém? Depois tem a parte, né, que ele ascendeu, né, que ele foi para o céu e ele prometeu o Espírito Santo, amém? Ou seja, nós conhecemos, nós sabemos o que o Evangelho fala, o Evangelho de Jesus, o que é o objetivo da palavra do Senhor, o objetivo, por que nós estamos aqui a fazer essa live, amém? Por que nós precisamos ter comunhão com o Senhor, amém? Então, esse é o objetivo. Então, Paulo diz, se alguém vier vos falar de um Jesus que não é aquele que nós vos pregamos, amém? Que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que aceitaram, ou seja, vocês aceitaram o Espírito Santo. Então, se alguém vier vos pregar também sobre um espírito diferente, amém? Tem um Jesus diferente, tem um espírito diferente, e depois Paulo diz, vocês o toleram com facilidade. Todavia não me julgo. Espera só um minuto. Minto, aqui está. Um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês toleram com facilidade. Ou seja, Paulo aqui cita um Jesus diferente, cita um espírito diferente e cita um evangelho diferente. Amém? Por isso é que nós precisamos de ler a palavra. Mas, Mara, por que as pessoas falam de ler a palavra? Mas por quê? Porque não basta só ouvir, não. Se nós só ouvirmos, não, como eu tenho preguiça de ler, como eu quando leio tenho sono, então vou só assistir pregações no YouTube. Não, vou pegar e vou encontrar um pastor, um padre, alguém que pregue e ensina bem, então vou começar só a ouvir. Se nós cairmos nesse erro do só ouvir, ou então se nós dissermos assim, não tenho paciência para isso, então vou só assistir, vou para a igreja no domingo e sento na igreja e só isso. Isso é um risco que nós estamos a correr, um risco sério de vida. Isso é um risco sério que a gente corre quando a pessoa só ouve. Porque se nós só ouvirmos, nós não vamos saber se o que estamos a ouvir é verdade. Não, mas eu até gosto. Não, quando ouço, sinto assim uns arrepios, eu choro, ou me dá assim uma paz, né? Porque nós gostamos das sensações. Nós queremos sentir. Então, quando nós sentimos algo, então nós falamos, aqui é que é bom. Amém? Isso é um risco muito grande. Isso é um perigo que muito cristão, infelizmente, está a correr. Amém? De perder a salvação. Por quê? Porque se nós não soubermos o que a palavra diz, nós não vamos saber se aquilo que estamos a ouvir é verdade ou não. Amém? Paulo aqui, nós estamos a falar da igreja primitiva. Nós estamos a falar das primeiras igrejas que foram fundadas. Nós estamos a falar do próprio fundador da igreja. Aquele que pegou e juntou um grupo de pessoas e formou uma igreja, né? Essas igrejas não tinham nome, não tinham placa. Simplesmente eram pessoas que seguiam a Cristo, que eram seguidores de Cristo, amém? Que eram discípulos do Senhor, ou seja, eles ouviam que os mestres ensinavam através da palavra e eles seguiam aquela fé, amém? Então, se na primeira igreja, com os primeiros professores, os primeiros apóstolos, já havia esse engano, e agora? E agora, meu irmão, minha irmã, que estamos a viver no mundo dos likes. No mundo que nós queremos todos aparecer, queremos ser visualizados, queremos, né, ter não sei quantos seguidores. Como é que vai ser? Nós estamos a viver uma época, uma fase muito sensível da humanidade. Onde muitas pessoas vão perder a salvação por simplesmente, não, estou com preguiça. Não quero, não, quando leio, é mais fácil assim. Nós temos que ter muito cuidado, muito discernimento de espírito. O Senhor precisa de nos encher de discernimento para nós começarmos realmente a entender o environment, o que está acontecendo à nossa volta. Então, lemos a palavra, nós vamos saber, vamos falar, peraí, você está me falando esse Jesus aí? Não é esse Jesus? Não. Jesus, porque assim, a salvação vem por Jesus. Mas se alguém vier te disser, olha, se você usar não sei o que, vai ser salvo. Olha, se você for por esse caminho aqui, vai chegar a Deus. Você vai dizer, não, a palavra de Deus não diz isso. Mas se você não souber, você vai acreditar e vai seguir. Não, esse caminho também vai a Deus. Não, esse também vai. Não, mas se eu orar assim também vai. Não, mas se eu seguir esse também vai. Não, se eu orar a Paulo, eu vou também chegar a Deus porque ele é apóstolo. Amém?
Então, Paulo aqui está falando. Um Jesus que não é o que pregamos, um espírito que não é o que nós vos ensinamos e um evangelho que não é o que nós vos ensinamos. O evangelho que nós conhecemos é o evangelho da salvação em Cristo Jesus. O único caminho, a única verdade e única vida. Jesus. O evangelho que nós pregamos é o evangelho do arrependimento. Então, se nós estamos a ouvir os pastores que só falam, né? Estou a falar pastores, mas diferentes líderes, diferentes, tem uns coaches hoje em dia, né? Que, se nós estivermos a ouvir um coach, uma pregação que fala, não, podes ver assim como estás, continua assim com o tempo, mais um tempo, e Jesus te vier, se você morrer, ele vai ver que você já estás a entrar nos caminhos. Isso é um perigo. O evangelho é o evangelho do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de largar as más obras. Amém? Precisamos, nós temos que fazer um esforço, nós precisamos de começar a listar, reconhecer, não, isso está errado, tenho que mudar isso, essa minha conduta já não está certa. Quando eu não estava em Jesus, ok, mas agora que eu já quero andar com Jesus, já não posso mais fazer isso. Amém? Não, eu antes não conseguia ler a Bíblia, mas agora vou ler mesmo sem entender. Vou ler sem entender. Eu vou orar, mas vou falar que assim, eu não sei orar. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Senhor, abençoa a minha comida. Amém. É oração. É oração. Ah, mas não sei qual. Tem a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso. Abre. Começa a ler Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Está na Bíblia. Só não podemos deixar de fazer o que o Evangelho de verdade nos ensina. Porque senão vai vir uma pessoa que vai nos dizer, não, tem o evangelho que não, Jesus já levou tudo. Você já aceitou Jesus? Não, já está salvo. Ah, mas eu ainda faço isso. Não, não tem problema. Já aceitaste? O importante é aceitar Jesus. Já aceitou Jesus? Amém. Jesus pode chegar a qualquer momento, estás bem. Minha irmã, meu irmão, vamos ficar. Se nós estivermos a entrar nessas conversas, vamos ficar. Amém? Então, precisamos de identificar. Então vou ler de novo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Aqui Paulo está a falar já está da mesma aquelas, né? Como ele gostava, ele podia falar assim, coisa, mas sempre vinha assim, uma coisa assim, né? Yeah. Então, aqui ele está a falar sobre esses superapóstolos. Esses superapóstolos, ele usa esse termo com ironia. Esse termo, ele está a ironizar para falar de quem? Dos falsos mestres, dos falsos que vêm pregar coisas que nós queremos ouvir, coisas que massageiam o nosso ego. Ai, eu gostei, senti uma paz assim, ai, senti uns arrepios, ai, porque está a falar coisas que nós queremos ouvir, porque aquelas coisas que não pode mais fazer isso, a pessoa vai falar, você também, tipo, nós falamos, né, você não é ninguém para me julgar. Nós precisamos entender, será que o que a pessoa está a nos ensinar ou a falar é para nos julgar ou é para nos mostrar o nosso erro? Porque nós, né, o mecanismo de defesa que eu falei, sempre vai ser, ninguém precisa me julgar porque eu sei e porque Jesus também sabe e Deus é bom, Deus é amor e não vê as coisas como você vê, então você não pode me ver com esses olhos porque Deus não me vê assim. A palavra de Deus diz que é para nós, né, ajudarmos, nós confrontarmos, nós ajudamos o irmão. Se nós estamos a ver que o irmão está a se desviar, está a fazer algo que está errado, então nós precisamos de lhe chamar a razão. Não podemos olhar e deixar a pessoa, não, deixa viver a vida dele. Amém? Então, temos que começar a nos wake up, acordar, amém? Acordar.
Parei no 6. Eu não posso ser pois. Então, Paulo aqui fala sobre esses falsos apóstolos, né, os superapóstolos que ele menciona. Por quê? Porque esses querem falar as coisas que as pessoas querem ouvir. Amém? E é o que eles estavam fazendo. Então, ele disse assim: todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses apóstolos, porque eu sei que o que eles estão a pregar é falsa doutrina. Não é o Jesus que a Bíblia prega, não é o evangelho da salvação, do arrependimento, não é o Espírito Santo que vem e nos confronta, porque o próprio Espírito Santo em nós vai começar a mexer. Quando nós estamos com o Espírito Santo não tem como, né, não agir, não começar a agir dentro de nós. Então precisa haver transformação. Nós precisamos de começar a manifestar o fruto do Espírito. Então, se esses apóstolos, esses, né, falsos profetas, esses falsos apóstolos, falsos mestres começam a vir ensinar um espírito do não é bem assim, não tem nada a ver. Amém? Vamos ter cuidado e atenção nesse aspecto. No 6 diz assim: eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De facto, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Amém? Paulo, ele aqui, quando ele fala que não é um orador eloquente, Paulo, ele se, como é que eu posso dizer? Está se a comparar, né? Tá a fazer a comparação com esses falsos, né? Vamos falar os falsos mestres. Por quê? Porque Paulo, nós já aprendemos, né? Já falamos outras vezes que Paulo não era uma pessoa qualquer. Paulo tinha estudo. Paulo falava 4 línguas. Paulo tinha dupla cidadania, dupla nacionalidade. Amém? Então ele não era uma pessoa qualquer, ele tinha estudo. Amém? Ele não era um pescador como era o Pedro, né? Como era o André, que não tinham escolaridade, mas Paulo tinha. Mas aqui ele fala que ele não é um orador eloquente. Então parece meio contraditório, sendo que ele é uma pessoa que falava 4 línguas, ele era poliglota. Mas ele aqui não está falando no sentido de tipo, eu sou tipo, não tenho estudo, não é nesse sentido. É no sentido de que Paulo, apesar de toda a escolaridade e de falar diversas línguas, ele não se comparava, né? Não vamos, tipo assim, colocar num grau de comparação com estes outros. Por quê? Porque muitas dessas pessoas que estavam, né, inseridas nesse meio evangélico, né, nessas igrejas, esses tais falsos mestres que se levantaram, muitos deles já eram professores judeus, já eram fariseus, vamos assim dizer. Eles sabiam da palavra, eles conheciam a palavra. Então, quando eles fossem ministrar a palavra, eles conseguiam, né? Eles vinham com um linguajar, vamos assim dizer, mais profissional, né? Mais realmente de mestre. Amém? E Paulo não era. Paulo veio aprender, né? Quem foi a pessoa que levantou Paulo como apóstolo? Foi o próprio Jesus. Quem manifestou, não manifestou, mas quem capacitava Paulo para essa missão era o próprio Espírito Santo. Porque Paulo recebeu o Espírito Santo. Paulo foi batizado com o Espírito Santo. Logo ele recebeu poder e autoridade para ministrar a palavra. Amém? O próprio Jesus lhe incumbiu de fazer o que ele estava a fazer. Então, por isso que ele diz, embora, né, eu posso não ser um orador eloquente, ou seja, eu posso não falar como esses falsos mestres estão a vos falar, com todas as pompas e circunstâncias e todos os verbos bem, né, mas, contudo, né, tenho conhecimento, de facto, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Ou seja, o conhecimento que Paulo tinha era legítimo, era poderoso e era divino. Porque Paulo não tinha só o conhecimento da palavra, ele mostrava poderes, milagres, maravilhas, porque através do Espírito Santo ele conseguia produzir isso. E ele já tinha feito milagres, ele já tinha feito coisas, amém? Então, tudo isso, como é que eu posso dizer? Dava reforço, amém? No grau, na posição que ele exercia como apóstolo, amém? Diferente dos outros que falavam com muita eloquência, com muita facilidade de explicar e tudo mais. Ele era diferente, ele mostrava poder, amém?
No 7 diz assim: será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Aqui Paulo já vai tocar na área financeira, né? Por quê? Porque nós já lemos anteriormente que Paulo não cobrava nada para fazer esse trabalho. Ele dependia, né? Se as pessoas quisessem ofertar livremente, ele né? aceitava, mas ele disse que não queria receber nenhuma verba, não queria receber nenhum pagamento pelo serviço que ele fazia. Então aqui ele diz: será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Ou seja, é algo que Paulo, ele renunciou, ele disse: olha, eu não preciso e não quero. Então ele renunciou, eu disse: eu vou pregar livremente, vou pregar gratuitamente, vou levar a palavra, vou estar com vocês durante o tempo que for necessário para vos ajudar no crescimento espiritual, e na altura certa, no momento certo que o Espírito me manda para ir para outro lugar, eu vou, né, para outro sítio. E assim foi. E ele recebia aquelas, né, acomodação, alimentação, aquelas despesas realmente mais, como é que se diz, pontuais, né? Enquanto outras pessoas recebiam valores, tipo, né, estipularam, não sei se estipularam algum salário. Se calhar mais para frente vamos aprender sobre isso. Mas Paulo aqui refere sobre isso. Por que Paulo está a falar sobre isso? Porque dentro das calúnias que foram levantadas entre estes mestres, esses falsos mestres, o pagamento do salário de Paulo também foi uma questão que se levantou. Eles foram contra essa atitude de Paulo e aproveitaram deste ponto para, né, como eles já vinham a denegrir a imagem de Paulo, já vinham apontando: não, e ele faz isso, e ele é assim, ele é assado. Então também apontaram o fato dele não receber dinheiro, ou seja, ficar tipo: por isso é que ele não recebe, por isso é que ele não cobra, porque não tem o valor, ou não é, né? Não foi como se não tivesse sido Deus realmente que tivesse levantado ele, né? Jesus como não tivesse levantado ele como apóstolo. Então eles punham essa, né, levantavam essa questão financeira também para como é que se diz? Para denegrir a imagem de Paulo, para desacreditar, esquece a palavra, né, para desacreditar a posição de Paulo. Então ele diz assim: por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Que essas pessoas se orgulhavam de receber dinheiro, né? Tipo: não, nós cobramos, né? Acho que já devia ter lá um valor que eles estipularam. Não, então para vos ensinar, o valor vai ser esse, tem que me dar isso e aquilo, né? Então, Paulo disse que não, abriu mão dessa regalia, vamos assim dizer. Lembrando que, assim, essa questão do pagamento não tem só a ver com os falsos mestres, não eram só eles que recebiam. Outros apóstolos, outros mestres também recebiam. Era algo que não era contra a lei, amém? Não era algo que, não podem cobrar, não era essa a questão. A questão é que o próprio Paulo abriu mão desse privilégio, vamos assim dizer. Era algo que eles realmente precisavam, né, de receber, porque o próprio Paulo fala que cada trabalhador é digno do seu salário. Então ele reconhecia esse trabalho, né, como sendo um trabalho, uma profissão, porque ele não, como eu tinha dito, ele não podia arranjar um trabalho porque ele estava sempre em viagens missionárias. Ele não constituiu família por causa dessa situação também, né, de viagem missionária. Então, do mesmo jeito que ele abriu mão da família, ele também abriu mão de receber salário. Então, é algo particular dele, amém? Mas aqui Paulo, quando vem
falar sobre isso, ele não fala, não ataca, vamos assim dizer, as outras pessoas, os outros apóstolos, né, genuínos, os outros mestres genuínos que recebiam salário. Ele estava a atacar estes falsos que vinham com essa de que tipo, eu sou tão bom que tanto é que eu cobro, tipo assim. Então eles se refugiavam, né, no facto de receberem um salário, receberem um valor monetário para se intitularem verdadeiros. Então Paulo fala sobre estes, amém? Porque esses, para além de receberem o salário, eles estavam a pregar um evangelho falso. Eles não estavam a falar sobre o evangelho verdadeiro, não estavam a falar sobre o Jesus verdadeiro, vamos assim dizer, e não estavam a falar sobre o Espírito verdadeiro, amém? Então, essa é que é a questão, que é para não parecer que, não, então é errado cobrar, então é errado o apóstolo receber um salário, amém? Então é preciso esclarecer isso, né, para nós estarmos todos entendidos, amém? Então, no 13 diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Amém? Paulo aqui alerta mais um ponto. Até Satanás, até o diabo se transfigura, como é que se disfarça, essa expressão que ele usou, mas outras versões diz transfigurar, né? Então até o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O Satanás pode vir pintar aqui uma de que não, eu sou bem fixe, eu sou assim, eu sou cool, e afinal não é. A pessoa que é um anjo, afinal não é anjo. É o próprio Satanás, amém? Mais uma vez falo sobre o discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é um dom que todo cristão precisa. Não quero ter o dom de cura, não queres? Amém. Mas o dom de discernimento de espírito é obrigatório, vamos assim dizer. Amém? Isso não é bíblico, eu que estou a falar, mas eu acho que é obrigatório. Na minha opinião, né, pessoal, é obrigatório todo cristão pedir ao Senhor. Se não tiver já, né? Lembrando que alguns dons nós já nascemos, né, com eles, mas outros o Espírito Santo nos dá. Então nós precisamos de pedir. Então se você não tem esse dom de discernimento de Espírito, peça ao Senhor. Peça que o Espírito Santo vai lhe dar. Amém? Então, quando nós temos o discernimento de Espírito, conseguimos discernir quando é que Satanás se transfigura ou quando é que ele se disfarça de anjo de luz. Amém? De bonzinho. Afinal, não é o anjo, né? O anjo de Deus, vamos assim dizer, é o Satanás, o bandido. Amém? Então precisamos. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Ou seja, do mesmo jeito que Satanás faz isso, os servos deles também se fazem, também se fingem, também se disfarçam de homens de Deus, mulheres de Deus, para vir enganar o povo. Amém? Depois no 16 diz assim: faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. Eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De facto, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Ou seja, é sempre um alerta que é para nós, né? Porque o que Paulo fala aqui, de fato, vocês suportam até quem os escraviza e os explora. Por quê? Porque a pessoa fica tão coisa, não é mesmo pessoa de Deus, não é mesmo? Que está a lhe explorar e não está a ver. Está a ser escraviza e não está a ver, porque a pessoa já fixou que não é mesmo de Deus. Não, é mesmo aqui, essa igreja mesmo é que acerta. Não, aqui mesmo é onde eu sinto os arrepios, onde eu sinto mesmo não. Aqui, né? Porque a pessoa tem que sentir alguma coisa. Não é assim isso, a palavra de Deus não diz isso. Amém? O Espírito Santo não é um sentimento, é um sentir, não é isso. Amém?
Então, Paulo fala sobre esses aspectos, amém? De facto, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta, ou lhes fera a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. O insensato que Paulo está a usar aqui, esse é por da loucura, amém? É sempre tipo, ok? Sejam espirituais para entenderem o que eu estou a falar. É o que Paulo está a dizer, em outras palavras. Senão não vão entender. Então ele diz assim, naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com toda a igreja. Enfim, é preciso mesmo ser apóstolo de verdade, que é para a pessoa passar por tudo isso, por amor à igreja do Senhor, por amor ao irmão, por amor ao próximo. Porque uma pessoa que não fosse de Deus não iria passar por isso tudo. Principalmente sabendo que muitas das vezes você está aí a pregar para pessoas que não vão te acreditar, para pessoas que vão te chamar de louco, para pessoas que vão te denigrir, para pessoas que não vão aceitar o que você está falando, não vão aceitar o Cristo que você prega. E Paulo passou por tudo isso para levar a palavra do Senhor, para levar o evangelho que salva, o evangelho que mostra, que diz: arrependam-se, venham para Cristo. Uma pessoa normal mesmo, você só um naufrágio já, você vai falar: não quero ir mais nesse povo aqui, não, vou voltar no próximo navio. Ou vou dizer: não, vou já viver aqui nessa terra onde eu já consegui chegar. Vocês lembram-se, o naufrágio na ilha de Malta foi assim: o barco se desfez e as pessoas foram a nado. Quem sabia nadar, nadou. Quem não sabia foi a boiar nos restos de madeira. E eu chegaria lá e ia falar: não, vou ficar mesmo só já aqui, Senhor, manda outro. Depois vou chegar lá, não vão me acreditar, não vão me dar ouvidos. Vou só fazer o quê? Morrer? Não. Foi apedrejado, foi perseguido, passou fome, passou frio, foi açoitado, enfim, por pessoas que muitas das vezes não iam acreditar e muitos não creram. Mas uma coisa eu vos digo: nem que for por causa de vale a pena. Então, não desiste. Não desiste de pregar o evangelho. Mas eu falo, no meu trabalho ninguém me ouve. Tem alguém que está te ouvindo. Às vezes é uma pessoa que nem está dando importância, às vezes nem está atento na conversa, está só a ouvir assim, por alto. Mas tem alguém que está a ouvir. Tem alguém que está... Pode até não estar a acreditar em tudo. Pode até não estar, entusiasmado ou coisa assim com aquilo. Mas uma semente foi plantada no coração de alguém. Então, nem que for por causa de vale a pena. Nem que for por causa de uma alma, vale a pena. Porque nós temos, é o que eu falo, nosso Deus é grande. Então nós precisamos
começar a olhar grande também, a ver grande. Uma pessoa que aceita Jesus não é só uma pessoa, é uma casa, é uma família. Essa pessoa que aceita Jesus vai levar também outras, nem que for mais uma, e a outra mais uma, e a outra mais uma. E quando nós vermos o nosso trabalho de levar uma pessoa para Cristo, gerou muitas outras pessoas. Então não desiste. Nós não estamos a passar naufrágio, graças a Deus. Nós não estamos a sofrer perseguição, graças a Deus. Ontem acho que eu partilhei uma notícia que está acontecendo na Síria. É grave. A Síria é um dos países que o apóstolo Paulo esteve. A Síria hoje é um país cristão, porque o apóstolo Paulo esteve lá, levou o evangelho lá. Então, um país que tem cristãos e eles estão a sofrer tanto. Olha, só em 48 horas morreram não sei quanto, não sei se foi 7.000 por aí, cristãos. Por quê? Porque o governo, né? O governo lá, eles são muçulmanos, então estão a aniquilar os cristãos. Os que são, né? Porque não é só o governo, depois tem os próprios convertidos, né? O islamismo, que não aceitam. Então estão a matar. E nós estamos aqui na paz do Senhor mesmo, graças a Deus. Estamos aqui, cada um na sua casa, uns estão no trabalho, outros estão onde estiverem, mas está em paz. Não tem ninguém essa hora de perseguir, de dar corrida. E nós temos que estar a fazer de carinho. Não, Jesus é assim, não, a palavra é assim. Tem que falar com cuidado, senão o irmão não vai gostar, vai falar, não quero esse Jesus. Não, ainda não quero ouvir a palavra agora, deixa-nos viver mais um pouco. A pessoa tem que estar ali a fazer carinho, falar com todo o cuidado, atenção, pisar em ovos, para não perder aquela alma. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Vamos analisar, vamos pensar. Amém? Mas se você já está fazendo esse trabalho de você levar a palavra para alguém, não desiste. Pensa em tudo isso que Paulo sofreu. Pensa nos irmãos que estão na Síria essa hora. Famílias a serem mortas. Amém? Não deixa de pregar. Não desiste. Às vezes é frustrante, é cansativo. Você vê que você está a falar, a pessoa não está a te ouvir. Mas não desiste. Continua a falar, continua a pregar. Ah, mas eu não prego a ninguém. Escreve na internet, escreve no Instagram, põe no teu story. Pega um versículo, vai na Bíblia, copia, põe. Já fizeste? Amém? Isso é pregar. Isso é pregar. Amém? No 29 diz assim: quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Isso é uma pessoa que viu mesmo na carne, sofreu na carne, não teve paz esse homem. Não teve paz. Como é o governador pegou, mandou fechar a cidade. Tem que agarrar Paulo. Mas Deus sempre envia alguém. Deus sempre envia um anjo, sempre vai ter a pessoa certa no lugar certo para te dar livramento. E foi o que aconteceu. Da muralha, entrou no cesto, baixaram o cesto, que é para Paulo conseguir fugir. E conseguiu fugir das garras do governador. Amém? Aqui no 30, voltando um pouco, ele diz assim: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Aqui Paulo traz algo que nós precisamos: humildade. Ele é um homem de Deus, é um apóstolo consagrado diretamente por Jesus Cristo. Amém?
ele é uma pessoa fantástica, mas ainda assim humilde. Dentro de tudo que ele fez, de tudo que ele realizou, ele podia ser orgulhoso e dizer: eu sou bam, 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 sem mim isso não acontece. Como nós vemos, hoje em dia as pessoas querem... Enfim, falta humildade. Tá nos falta humildade. Nós não... Senhor, nos perdoa. Perdoa-nos, Pai Santo, em nome de Jesus. Quando Paulo aqui diz que se orgulha da fraqueza dele, né? O que se deve orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Quando nós nos tornamos fracos, quando nós mostramos, né? Quando nós entendemos que nós somos fracos, que nós não somos nada, vamos assim dizer, o poder de Deus se aperfeiçoa. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus gosta quando eu fico fraca? Não é que Deus goste, mas nós mostramos uma dependência, porque nós somos dependentes. Aqui ninguém, não, se eu decidir hoje não ter oxigênio, vou sobreviver. Se eu decidir, nós não, há coisas que não estão além da nossa decisão, estão além do nosso querer. Nós somos pessoas que dependemos. Nós somos pessoas que temos limitações. Amém? Quando nós reconhecemos isso, o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque nós estamos a dizer: não, Pai, realmente eu não aguento. Já tentei lutar sozinho. Já tentei ir sozinha, mas não consigo. Quando nós nos colocamos nessa posição de dependência do Senhor, Deus diz: ok, agora estás a me dar autoridade, vamos assim dizer, para eu poder ir à frente. E quando Deus vai à frente, os milagres acontecem, as coisas acontecem, aquelas coisas que nós achávamos que somos super-heróis, temos poderes extraordinários de fazer e acontecer. Nós vemos que nós não temos, afinal, que isso tudo é um achismo. Nós achamos que temos, que nós somos e nós podemos, os empoderados e as empoderadas, e afinal não. Então, quando nós vemos que nós não somos isso tudo que o mundo diz que nós somos, e aí nós nos colocamos na mão do Senhor, quando Deus começa a falar: ei, meu Deus, perdi tanto tempo da minha vida, tantas lutas, tanto não sei o que para fazer isso. Vê lá. Foi só me colocar nas mãos do Senhor. Foi só dizer: Deus, Senhor, vai à frente. Senhor, resolve isso. Senhor, faça isso. Eu te dou toda a autoridade, o domínio, a direção dessa questão. E as coisas acontecem. Então Paulo diz aqui: se eu tiver alguma coisa que me orgulhar, vou me orgulhar da minha fraqueza. Porque é na minha fraqueza que eu vejo o poder de Deus. Enquanto eu achar que eu sou mais forte, a mais poderosa, a mais empoderada, eu não vou ver a manifestação do poder de Deus. Porque eu acho que eu posso, então Deus vai se meter para quê? No meu achismo, na minha força. Deus não vai se intrometer, vai dizer: ok, você pode, força, vai. Você simplesmente está a se colocar numa posição onde está por Deus de lado. Não, esperem daqui. Deixa eu tentar sozinho. Não, eu não consigo resolver. Amém? Então, quando nós nos colocamos fracos, quando nós entendemos que nós temos limitações, que nós não podemos fazer tudo, que nós não podemos resolver tudo, que não está tudo sob o nosso controle como nós gostaríamos que tivesse, e sim no domínio de Deus. Amém? Aí Deus pega e age, porque você passou, vamos assim dizer, a bola para Ele. Você pegou e disse: Senhor, é tua, resolve, vai à frente. Amém? Aí Deus pega e age em nosso favor. Amém? Aleluia, Jesus. Por hoje terminamos aqui. Amém? Leitura do capítulo 11. Amanhã, se Deus quiser, vamos ler o capítulo 12. E 13, terminamos. Amém? Temos só mais 2 capítulos para terminar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E depois vamos entrar em Gálatas. As cartas de Paulo são assim fenomenais. São
bem direcionadas para nós. Não tem como, não, se eu escreveu para não sei, não, é mesmo para nós, amém? É para nos ensinar, para nos orientar, para nos levar à salvação, amém? Está aqui tudo na Bíblia. Mas eu não sei como é que eu faço para... Não, é só ler. Não, tá aqui. Ok, é só fazer assim, né? Ok, o caminho é esse, amém? Não tem segredo. É só nós sabermos realmente o que nos falta, é realmente conhecimento. O que nos falta é saber o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, né? Prontos. Então, vamos dar continuidade da nossa leitura amanhã, do capítulo 12, depois o 13, e terminamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu não sei se alguém tem algum pedido de oração, que é para nós encerrarmos já a live. E amanhã, se Deus quiser e Jesus não voltar, estaremos juntos às 20 horas, horário aqui da Inglaterra, amém? Aleluia. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode escrever aqui no chat. Se não, a gente fecha já os olhos, quem puder, né? Para fazermos a nossa oração de encerramento. Aleluia, Rei da Glória, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Então, por favor, quem puder fechar os olhos, quem não puder ficar com o olho aberto, vamos estar aqui a orar. Amém. Olha, como nós citamos aqui os irmãos da Síria, né? Então, se puderem também estar aí em intercessão por eles, que Deus lhes dê força, que Deus lhes dê coragem, para eles não desistirem, porque eu já nem digo muito livramento, né? Porque, pronto, já às vezes há essa necessidade, há essas pessoas, não necessidade, mas essas situações, né? De pessoas morrerem realmente pelo Evangelho, e é o que está a acontecer, mas que nós podemos orar para que eles se mantenham firmes na fé, para que eles não desistam, amém? Ai, Senhor, que os anjos do Senhor estejam com eles, amém? Então quem puder também está a interceder. Aleluia, Jesus, amém. Aleluia, aleluia, Rei da Glória. Oh, Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, meu Pai. Por esse momento, Pai amado, de leitura da Tua Palavra, Senhor. Por esse momento, Rei da Glória, de alimento espiritual, Senhor. Obrigado, Santo, por nos derramar, meu Pai, por derramar na nossa vida, Senhor, esse maná, Senhor, que veio direto do Teu trono, Rei da Glória. Graças te damos, Senhor, por esse momento, Senhor, te fizeste presente do princípio ao fim, meu Pai. Mesmo com todas as barreiras na conexão, várias vezes tentei entrar, meu Pai, mas a conexão não estava boa, mas graças a Ti, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, meu Pai, foi possível, meu Pai, nós fazermos essa live, nós fazermos, meu Pai, esse momento de leitura da Tua Palavra, Senhor, e podemos receber, meu Pai, esse maná, meu Pai, esse alimento espiritual, meu Pai, que derramaste em nós, Senhor. Graças te damos, meu Pai. Te louvamos, te bendizemos, Senhor. Oh, Rei da Glória, obrigado, Senhor. Oh, Santo Espírito, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos, meu Pai, a vida de cada um, meu Pai, que entrou aqui na live, meu Pai. Cada irmão, cada irmã, meu Pai, dos que estão presentes e os que não puderam continuar presentes, meu Pai, mas que de certa forma, meu Pai, receberam, meu Pai, das bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, Senhor. Graças te damos também por esse irmão que vai assistir a live depois de gravada, Senhor. Que o Senhor o alcance, que o Senhor lhe encha de graça, de sabedoria, meu Pai. Que o Senhor os encha da Tua presença, meu Pai. Que o Teu Espírito abunde, meu Pai, na vida dessa pessoa, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Oh, Pai amado, oh, Santo Rei da Glória, nós te pedimos, meu Pai, nós te entramos em clamor, meu Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor olhe, meu Pai, por esses irmãos que estão a sofrer perseguição na Síria, Pai amado. Oh, Pai amado, não só por eles, mas por todos aqueles, meu Pai, que sofrem perseguição
em toda parte do mundo, meu Pai. Nós sabemos e entendemos, meu Pai, que existem outros países que estão sob opressão, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor acampe os teus anjos, meu Pai, ao redor dessas pessoas, dessas famílias, meu Pai, desses irmãos e irmãs, meu Pai, que estão dispostos, meu Pai, a morrer pelo teu nome, Senhor. Oh, Pai amado, que o Senhor os receba, que o Senhor lhes dê um galardão, meu Pai, assim sobrenatural, Rei da Glória. Que o Senhor, Pai amado, lhes conforte, lhes dê força, meu Pai, para que não desistam, meu Pai, para que não neguem o teu nome, Rei da Glória. Capacita-os, Senhor. Mostra-os, meu Pai, que além de todo sofrimento, meu Pai, a tua luz brilha, meu Pai. Que eles possam, meu Pai, ter esperança, meu Pai, fé, e estejam firmes, meu Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Oh, aleluia, Jesus, eu te peço, Senhor, se for possível, meu Pai, eu sei que em ti tudo é possível, que o Senhor reverta essa situação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai da glória, eu te peço, Senhor. Oh, Santo, em nome de Jesus, meu Deus, eu entrego cada família, meu Pai, cada pessoa, meu Pai, que entrou, que está aqui presente, meu Pai, que o Senhor os revista de graça, de poder, de autoridade, meu Pai, no teu nome, para que possam, meu Pai, levar o teu evangelho, meu Pai, levar a tua palavra para as pessoas próximas, para as pessoas distantes, meu Pai, para todas aquelas pessoas, meu Pai, que o Senhor tocar no coração, para que eles possam falar, meu Pai, da tua graça, para falar do teu amor, meu Pai, falar, meu Pai, que tu vieste, morreste por nós, meu Pai, que só em ti há salvação, Senhor, que se não for por ti, nós não conseguiremos ver o rosto do Pai, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor nos encha de ousadia, meu Pai. Encha-nos, meu Pai, de ousadia, meu Pai, em nome de Jesus. Encha-nos de graça, de sabedoria, meu Pai, que o Senhor coloque as palavras na nossa boca, meu Pai, porque muitos de nós não sabem o que falar, meu Pai. Mas se o teu Espírito, meu Pai, nos usar como instrumento, meu Pai, nós conseguiremos levar aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações, meu Pai. Então eu te peço, meu Pai, que nos capacites, meu Pai, em nome de Jesus, Rei da Glória. Aleluia, Senhor. Já te entrego, Senhor, a nossa noite nas tuas mãos, meu Pai. Toma os nossos sonos, meu Pai, que possamos ter sonos restauradores, meu Pai. Oh, Rei da Glória, te entrego também nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Os nossos sonhos, Senhor. Que os nossos sonhos, meu Pai, venham de ti, meu Pai. Que sejam sonhos proféticos, meu Pai. Eu já selo, meu Pai, toda a mente, meu Pai, com sangue do Cordeiro, na autoridade que o Senhor Jesus me concedeu, meu Pai, para que nenhuma força maligna, que nenhum demônio das trevas, meu Pai, interfira nos nossos sonhos, meu Pai, nos trazendo pesadelos, meu Pai, trazendo terror noturno, Senhor. Já repreenda em nome do Senhor Jesus, Pai amado, na autoridade do nome do Senhor Jesus, Senhor. Oh, Rei da Glória, eu te peço que o Senhor levante um domo de fogo sobre as nossas casas, meu Pai, nos livrando, nos protegendo, nos guardando contra toda contra-ataque das trevas, meu Pai, na nossa vida, contra a nossa família, nossa saúde, meu Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai amado. Toma o dia da manhã nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Que o teu Santo Espírito seja conosco na ida, na volta e aonde estivermos, Senhor. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Amém, amém e amém. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo. E se Jesus não voltar, amanhã estamos juntos. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Um beijo grande.